Bom, senhores senadores, senhores deputados, senador Omar Aziz, eu queria, antes de mais nada, agradecer muito essa oportunidade de nós virmos comentar a portaria 309 que concede os ex-tarifários, uma vez que isso efetivamente poderá trazer prejuízos muito expressivos ao setor de bens de capital, ao setor de bens de informática e telecomunicações. Como todos sabem, o ex-tarifário ele é uma concessão temporária da redução do imposto de importação a zero em função de alguns aspectos que nós temos. Por exemplo, ele só pode ser concedido para bens exclusivamente novos. O que vem acontecendo com essa nova portaria 309? Ela é concedida para qualquer bem, inclusive para bens usados. Eu não consigo entender por que é que nós vamos autorizar a importação de bens usados com alíquota zerada, considerando que nós não vamos ter, nesse caso, nenhum tipo de garantia sobre o bem que está sendo importado. Ou seja, além do que, o governo, nesse momento, estabelece uma concorrência desleal, porque no Brasil só se fabrica produtos novos, não se fabrica bens remanufaturados, nós não temos... existe um recondicionamento de produtos, mas nós não temos a indústria de remanufaturados. Evidentemente, isso cria uma concorrência desleal, que é alguma coisa que nós, evidentemente, não podemos concordar. Por outro lado, também, conforme colocou aqui o nosso companheiro Veloso, da BIMAC, um outro aspecto bastante importante que foi estabelecido o prazo de fornecimento. Ora se o produto brasileiro tiver um prazo de fornecimento maior do que o importado, ele automaticamente é concedido o ex-tarifário. Entretanto, é uma prática muito corriqueira que nós conhecemos ao longo dos anos, que, na realidade, quando se pede o ex-tarifário, evidentemente já se fez praticamente a compra do produto importado. E aí sim é que se consulta a empresa brasileira no que tange ao prazo de fornecimento do equipamento. Então, evidentemente, se usa dois pesos e duas medidas. O interesse de importar é de tal ordem que o que ocorre? Ocorre que se consulta a empresa nacional num determinado momento e a empresa e o estrangeiro, o fabricante estrangeiro, é consultado num período muito anterior. Então, evidentemente, eu sempre, como estrangeiro, vou ter, teoricamente, uma vantagem sobre o produtor nacional. Outro aspecto também que me parece muito importante é o que trata o artigo 5º dessa portaria, que trata da possibilidade de alteração da classificação fiscal durante a vigência do ex-tarifário sem obrigatoriedade de consulta pública. Então, num determinado momento é concedido um ex-tarifário. Acontece que esse ex-tarifário foi concedido para um determinado produto que não tem fabricação efetivamente no Brasil. Com uma pequena alteração, e a classificação fiscal, eu acho que todos os senhores sabem, a classificação fiscal é algo muito detalhado. Nós fazemos uma mudança de classificação fiscal sem consultar publicamente as entidades, por exemplo, que representam os setores da indústria nacional. Muito bem, o que vai acontecer? Vai acontecer, como disse o Veloso, fraudes, é lógico, porque, infelizmente, as pessoas vão tentar utilizar um ex-tarifário já existente para trazer um produto que não é aquele produto para o qual foi concedido o ex-tarifário. Outro fator já também colocado pelo Veloso, e muito bem colocado, é o problema do prazo de 5 anos de fabricação. Isso me parece um absurdo completo, afinal de contas, nós quando fabricamos bens engenheirados, são bens sob encomenda. A indústria nacional está capacitada para fazer um determinado tipo de bem. Ela, evidentemente, em função da discussão com o interesse do cliente, com o projeto específico, é que ela vai desenvolver aquele bem. Então, nós não temos como comprovar que há 5 anos nós fabricamos aquele produto, uma vez que nós temos uma capacidade de produção de transformadores, de chaves seccionadoras. Entretanto, eu vou fabricar equipamentos em função de uma necessidade específica, em função de uma encomenda específica.
esse é um outro ponto que foi colocado nessa portaria que nos parece também alguma coisa que não está muito correta. Outro ponto que também nos causou espécie é o artigo 13, que estabelece o termo de comparação de preços. Afinal de contas, eu queria entender o seguinte, isso eu chamo de intervenção sobre o domínio econômico, ou seja, o Ministério da Economia quer discutir a minha relação com o meu fornecedor, ou seja, se eu não for 5%, até 5% mais caro em relação ao produto importado, o governo tem o direito de conceder o ex-tarifário. Será que a relação entre fornecedor e cliente tem que ser regulada pelo governo? Não há possibilidade de nós chegarmos ao entendimento com o cliente final e saber em quanto é possível que exista uma variação de preço entre o importado nacional, sabendo-se exatamente na situação de tributação que nós vivemos no país, que é muito diferenciada de outros tantos países que, inclusive, incentivam a exportação e colocam benefícios às exportações, como é o caso, por exemplo, da China e da própria Índia, os grandes vamos dizer assim, concorrentes da indústria nacional nesses aspectos. Outra coisa também que nos chamou a atenção é o índice de nacionalização. É surpreendente se pensar em discutir novamente em índice de nacionalização quando se colocou a definição de conteúdo local como alguma coisa mais execrável para a economia brasileira nesses últimos anos, de tal forma que falar-se em índice de nacionalização é alguma coisa que até nos surpreende. Entretanto, o que nós percebemos nitidamente é que, de repente, o índice de nacionalização, quando serve para fazer política industrial, não é bom, mas quando é para importar, tem que haver índice de nacionalização no produto nacional, de tal ordem que justifique-se a compra no Brasil. Isso, evidentemente, nos coloca também numa situação de extrema diferença ou, na verdade, de falta de isonomia em relação ao produto importado. Outra coisa é a consulta, é a concessão do ex-tarifário sem consulta prévia à Receita Federal. Ou seja, nós entendemos que seja fundamental que a consulta seja prévia, não é possível que essa consulta não seja preliminar. Depois de ser concedido o ex-tarifário, aí sim, eventualmente, se consulta a Receita Federal. Ou seja, me parece que é a abertura da porteira com toda a facilidade. Eu queria, para concluir, senador, dizer o seguinte: nós não somos contrários à redução das tarifas de importação, não é a maior preocupação do setor eletroeletrônico essa redução. Eu posso assegurar a Vossas Excelências que o setor não se nega a enfrentar concorrência com produtos importados. Todavia, não nos parece justo e a melhor técnica não ser feita a referida redução sobre todo o universo tarifário. Ou seja, não seja considerada a escalada tarifária que existe, ou seja, vamos tirar as tarifas dos produtos finais, enquanto isso, os bens intermediários dos quais eu necessito para fabricar um produto final, têm tarifa. Então, não me parece que isso seja a melhor técnica para se avaliar e para se fazer uma abertura. Acreditamos que foi... em passado recente, foi bastante condenável a escolha de campeões nacionais. Agora, realmente, nós não concordamos que se escolham setores vencedores. Agora, também eu não posso admitir que o setor eletroeletrônico seja um dos setores eleitos para ser perdedor. Então, dizer que nós vamos começar a abertura comercial por bens de capital e por bens de informática e telecomunicações é escolher setores a serem, evidentemente, totalmente prejudicados, ou se escolher setores que vão sofrer uma concorrência desleal, inclusive. O benefício que todos nós alcançamos com a economia aberta, com menores tributos, não serão distribuídos se, ao invés de nós gerarmos empregos de qualidade em uma indústria moderna e de tecnologia, nós viermos a destruí-los, além de perder os investimentos que, ao longo dos anos, foram feitos no Brasil. Muito se fala hoje da necessidade das reformas para que a gente possa viabilizar-se e trazer investimentos. Agora, aparentemente, a sensação que dá é que tudo que foi feito foi mal feito. Os investimentos que foram construídos ao longo dos anos, eles podem ser desconsiderados. Nós só vamos considerar o que for feito daqui para frente. O passado não importa, o que interessa é somente o novo.
Eu posso assegurar aos senhores, não é o setor eletroeletrônico que é o responsável pelo custo do Brasil. Eu concluo dizendo que os novos investimentos serão muito bem-vindos, porém, nós não podemos desperdiçar o que já foi feito. Muito obrigado.